Boa noite. Meu nome é Augusto César, tenho 40 anos e moro em Quixadá, no estado do Ceará. Minha aventura, se é que posso chamá-la assim, aconteceu no ano de 2011 e daquele dia em diante passei a acreditar em muitas coisas que antes achava que eram apenas histórias do povo. Naquele ano, consegui um trabalho noturno como garçom, de sexta a domingo, em um barzinho de um conhecido do meu pai, aqui em Quixadá. O problema era que eu não morava na cidade. Minha casa ficava em um sítio, depois de um distrito, e a viagem até lá demorava mais de meia hora. Além de mim, outro rapaz do distrito também trabalhava no bar. Seu nome era Felipe, e ele tinha uma moto velha, bem antiga mesmo. Nosso patrão fornecia a gasolina para que eu e ele pudéssemos ir trabalhar todas as noites. O salário não era grande coisa, mas ajudava bastante. Além disso, às vezes recebíamos algumas gorjetas e, juntando um pouco aqui e outro ali, dava para economizar um dinheirinho. Meu amigo morava no distrito e, de lá até o sítio dos meus pais, havia uma distância de aproximadamente 2 quilômetros. Todos os dias, ele me buscava por volta das 17 horas e me levava de volta na madrugada até a porteira de casa. O problema era que tínhamos horário para entrar, mas não para sair, e quase sempre o expediente terminava de madrugada. No dia 18 de março, uma sexta-feira, o bar fechou depois das 2 horas da manhã. A lua estava cheia e iluminava bastante. No caminho de volta, a poucos quilômetros do distrito, o pneu da moto furou. Como não havia nada que pudéssemos fazer, tivemos que empurrar a moto até chegar ao destino. Felipe me ofereceu para dormir na casa dele, mas, como a distância até o sítio era pequena e a noite estava clara, eu disse que não precisava se preocupar, pois seguiria caminhando. Mesmo assim, ele entrou em casa e me trouxe um facão, pois nunca se sabe o que se pode encontrar na estrada, especialmente naquela hora. Amarrei o facão na cintura e segui caminho. No meio do trajeto, havia um cemitério que, embora não fosse mais utilizado, ainda era bem conservado. Os moradores do distrito costumavam arrumar as cercas laterais e capinar os matos ao redor. Foi então que aconteceu algo que nunca esquecerei. Quando passei pelo cemitério, vi um vaqueiro completamente encorado, montado em um cavalo. Ele passou por mim como se eu nem estivesse ali. O susto foi tão grande que quase me urinei de medo. Logo em seguida, ouvi um barulho à frente e vi um mar branco. Era uma boiada vindo pela estrada. Pareciam bois da raça Nelore, e eu também escutava os aboios dos vaqueiros que os conduziam. Agora, pense em um homem medroso quando o assunto é vaca. Se precisar, enfrento até uma onça pintada, mas não chego perto de uma vaca, nem mesmo daquelas que o povo diz que são mansas. No desespero, corri para dentro do cemitério, pulei o muro e caí do outro lado, com o coração na mão. Porém, após alguns minutos, senti um arrepio estranho, como se alguém tivesse soprado no meu ouvido. Nem tive coragem de olhar para trás, com medo do que poderia ver. Permaneci paralisado, olhando para a estrada. Depois de um tempo, percebi algo estranho. Aquela boiada parecia não ter fim. Isso me deu ainda mais medo. Criei coragem e olhei para trás, mas não havia ninguém. Respirei aliviado, mas meus pelos continuavam arrepiados. Então, tive a ideia de sair pelos fundos do cemitério e seguir por uma vereda que me levaria adiante. Foi quando ouvi uma voz. Não era dos vaqueiros, pois vinha de perto de mim. Ao olhar, vi uma moça sentada sobre uma carneira. Ela sorriu, pois percebeu que eu a tinha visto. Apavorei-me e corri, pois sabia que aquilo não era normal. Ao tentar passar por baixo de uma cerca de arame, minha camisa ficou presa numa farpa. Como era a camisa do serviço, não quis rasgá-la e demorei para me soltar.
Quando finalmente consegui, estava de cabeça baixa, mas ouvi uma risada. Levantei o olhar e vi o rosto da mulher a poucos palmos do meu. Ela apenas me olhava e ria. No desespero, escorreguei e caí no chão, mas felizmente já estava fora do cemitério. Meu coração estava disparado, quase saindo pela boca. Quando me levantei, avistei luzes avermelhadas vindo pela estrada. Se eu já estava assustado, naquele momento quase desmaiei. A mulher desapareceu e logo em seguida vi um grupo de mais de 100 pessoas entrando no cemitério. Não fazia ideia de onde haviam saído tantas pessoas. Elas carregavam velas acesas, as mulheres usavam véus brancos na cabeça e os homens, chapéus, cantavam algo parecido com uma ladainha. Eu não sabia se eram pessoas ou assombrações. Me escondi atrás de uma árvore e fiquei observando. Depois de alguns minutos, eles desapareceram como se nunca tivessem estado ali. Corri por uns 500 metros e, ao chegar à ladeira que levava para casa, parei para respirar. Ainda com a sensação de que alguém poderia estar me seguindo, olhei para trás, mas, graças a Deus, não vi nada. Ao chegar em casa, meus pais estavam dormindo. Tomei um banho e fui deitar. Mas o medo era tanto que passei o resto da noite sem conseguir dormir direito. O dia amanheceu logo e, como estava muito cansado, dormi um pouco mais pela manhã. Por volta das 10 horas, Felipe foi até lá em casa. Ele já havia consertado o pneu da moto e veio buscar o facão, só que eu não encontrei. Provavelmente ele tinha caído no cemitério e eu nem me dei conta. Fiquei na dúvida se deveria contar ou não para ele, mas preferi guardar em segredo por enquanto, pois antes queria conversar com meus pais. Expliquei que, para encurtar o caminho, passei por um carreiro que saía nos fundos do cemitério. Na hora, ele disse que eu era doido, pois ele mesmo não tinha coragem de passar sozinho por lá. Montamos na moto e seguimos pela estrada até o cemitério. Logo de cara, achei estranho, pois não vi nenhuma marca de cascos de boiada. Seguimos adiante e Felipe parou a moto do lado de fora. Foi então que vi o facão em cima da carneira onde eu havia visto a mulher sentada. Entramos e, quando segurei a bainha, tive a sensação de que alguém segurava o facão pelo cabo. Foi tão forte que quase caí no chão. Olhei para Felipe e seus olhos estavam esbugalhados. Ele também viu o facão se mover sozinho. Abaixei, peguei o facão e saímos de lá correndo. Felipe me levou para casa e demorou para voltar, pois estava assustado com o que tinha visto. Na hora do almoço, contei para todos o sufoco que passei no cemitério. O bom foi que acreditaram na minha história. O ruim foi que Felipe disse que não tinha mais coragem de me levar para casa e voltar sozinho de madrugada, passando em frente ao cemitério. Como a casa do meu pai era grande, combinamos que, na volta, Felipe dormiria lá e só retornaria para a dele ao amanhecer. Mesmo assim, de vez em quando voltávamos do trabalho, escutávamos um uivo vindo de dentro do cemitério. Só que Felipe acelerava e nós nem olhávamos para trás. Depois de alguns meses, meu amigo se mudou para outra cidade, onde foi morar com uma irmã. Sem ele, tive que deixar o serviço, pois não tinha coragem de voltar sozinho. Além disso, não tinha casa para ficar na cidade. Anos depois, me casei e me mudei. Mas até hoje, quando vou visitar meus pais, passo em frente àquele cemitério onde vi aquelas assombrações. Tenham todos uma boa noite